Amém. Até aí tá bom. Deus abençoe. Irmãos, obrigado. Os irmãos, continuem com as Bíblias abertas. Nós vamos ver mais à frente mais uns 2 versículos. Agora, quantos dos irmãos que estão aqui estavam terça-feira passada? Posso ver, por favor? Amém? Esses são os irmãos que estavam aqui? Amém, graças a Deus. Hoje outros vieram e outros que estavam terça-feira já não vieram. Interessante, né? Eu olhei para a igreja assim, pensei, não, arrebatar a igreja, Jesus não arrebatou, porque tem muita gente aqui, mas que é isso? Hoje pela manhã eu disse até ao pastor Luciano, rapidamente quando estive com ele, falei, esse período de chuva já começa o problema para os irmãos e para a igreja. E os irmãos estão vendo aí. Imagine se continuar chovendo muito, como é que vamos fazer? Mas, bom, vamos dar graças a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, né? Deus seja louvado por sua vida, que Deus continue te dando graça para proceder assim. Irmão, ou irmãos, nós vamos dar seguimento ao que estamos falando com os irmãos. Eu perguntei aos irmãos sobre quem estava aqui na terça-feira passada, e eu queria perguntar aos irmãos, se os irmãos puderem me ajudar, né? Dentro do que falamos com os irmãos, há motivo para nós procedermos com os nossos irmãos ou com outras pessoas, como às vezes nós procedemos. Deixa eu dizer aos irmãos, neciamente, sem procurarmos observar se temos respaldo na Bíblia, na palavra de Deus, a que temos, ou pelo menos falamos sempre, que é para nós regra de fé e prática. Esta é uma colocação de toda a igreja. Observamos os irmãos de forma geral sempre dizerem, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E sabia que é muito bom ouvir isto? Nosso coração alegra, de fato, quando nós ouvimos alguém dizer que a Bíblia é sua regra de fé e prática. A tristeza se dá quando nós observamos que isto não passa de fala, que isto não é real, que isto não é verdadeiro, não é algo concreto, existente no coração do ser humano. Por algumas razões, até porque nossa grande preocupação, quando digo nossa, irmão, não significa ser só minha, de forma geral, daquele que é nascido de novo, é que tais pessoas possivelmente estejam enganando a si mesmos. E há poucos dias os irmãos que vêm nos acompanhando devem lembrar que nós falamos aqui sobre o fato de Deus conhecer nossa mente e o nosso coração. Queria que os irmãos recordassem daquilo que falamos com os irmãos, que ao mesmo tempo que é muito confortador nós falarmos que Deus nos conhece, ao mesmo tempo, irmãos, isso traz para nós também uma preocupação muito grande. Porque o fato de Deus nos conhecer significa dizer, irmãos, que nós não ocultamos nada dele, que nada vai passar batido aos olhos daquele com quem nós temos que tratar, daquele que veio para nos salvar, nós sabemos disso, mas que um dia também nos pedirá conta da forma como é que nós conduzimos a nossa vida enquanto estivermos aqui sobre a terra. E aí há uma grande preocupação, irmãos, porque, baseado no que falamos com os irmãos, no versículo 22, quando Jesus disse, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo, logo as pessoas pensam, então havendo motivo eu estou justificado. Mas eu disse aos irmãos que não fie nisto. Nós nunca podemos nos firmar em cima de um só versículo para defendermos uma visão. A Bíblia tem que ser toda ligada. A Bíblia tem que ser toda analisada.
nós precisamos observar os contextos. E os irmãos verão que dentro do Sermão do Monte, nós vamos caminhar para isso, e já falamos isso anteriormente, que Jesus disse que nós temos que amar os nossos inimigos. Foi o que Jesus Cristo disse. Então não fie no versículo 22, nessa expressão, de que você tendo motivo, você está justificado, que você poderá estar correndo um risco muito sério para a sua vida. Depois, eu quero lembrar os irmãos que estão me acompanhando aqui na terça-feira, que eu disse aos irmãos que os estudiosos, aqueles que estudam minuciosamente a palavra de Deus, eles dizem com muita clareza que nos textos mais antigos e confiados, nos originais, nos textos dos originais, não consta esta parte sem motivo. Ou seja, isto foi trago para o português e para o inglês. Portanto, irmãos, nós precisamos cuidar muito. Ou seja, se a gente for analisar então que no texto original, lá estaria dizendo: eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão. Não existe aí o sem motivo. Eu quero que você guarde nisto, para que depois não defenda aquele negócio. Não, mas eu estou justificado, porque eu tive um motivo. Agora eu gostaria que você ainda considerasse outra coisa. Esse motivo que aparentemente você tem, ou você possa vir a ter, ele é partindo de que ponto de vista? Nós precisamos analisar sempre os dois lados. Então, irmãos, fica aqui nesta noite uma palavra de advertência para nós, que pela graça de Deus estamos recebendo a oportunidade de estarmos aqui para estudar um pouco mais a palavra do Senhor nosso Deus. Falamos com os irmãos sobre a expressão de Jesus, falando sobre os 3 juízos aqui, os irmãos estão lembrados? Jesus está falando aí, irmãos, sobre o juízo ligado à sinagoga, aquele que era pequeno, os irmãos lembram? Falei com os irmãos sobre isso. Depois Jesus fala sobre o sinédrio pequeno, que era constituído por cerca de 23 membros, já o sinédrio 71, e depois Jesus fala sobre ser juiz ou réu, já condenado ao fogo do inferno. Nós explicamos isto aqui aos irmãos na semana passada. Agora nós vamos caminhar um pouco mais, porque precisamos avançar. Na semana passada eu parei no ponto onde disse aos irmãos que a intenção de Jesus Cristo dentro do Sermão do Monte, isso é muito importante que nós entendamos. Eu volto a dizer aos irmãos, Jesus trouxe o afinamento, o aprimoramento. Em muitas áreas, Jesus foi além. Ele, na verdade, apertou as coisas mais. E nós observamos as coisas, irmãos, só como mais fáceis. Só como mais fáceis. Jesus vem mostrar para nós que dentro da sua palavra, dentro desta visão, desta revelação, e aí vou usar aquela expressão que eu usei na semana passada, mas que o pastor Luciano explicou para nós, usada por aquele escritor que trouxe para nós na revista, na revista do trimestre passado, na revelação do Sermão do Monte, essa revelação, mostrando, portanto, esta nova ordem para uma nova sociedade. Portanto, irmãos, atenção, isso no sentido moral, Jesus está indo além, porque até no momento deveria haver o ato, mas a intenção, ela não era criminalizada. A intenção passava de largo. E muitas pessoas pecavam na intenção. Então o Senhor Jesus Cristo vem agora para apontar para nós que o grande problema acontece com a intenção. Ou seja, havendo intenção, provavelmente haverá a ação. Nós precisamos cuidar muito em relação a isso. Por isso o cristão, o ser humano, ele deve ser muito atento à sua vida. Ele deve cuidar mesmo do seu viver. Irmãos, olhe para cá, por favor. Nós estamos num culto de ensino, de estudo bíblico. Eu estou aprendendo com os irmãos. E os irmãos aprendendo com a Bíblia. Então vem para cá, olhe para mim. Por favor.
Nós, às vezes, temos muita atenção às pessoas, sabia? Nós percebemos quando o comportamento de alguém muda, nós percebemos quando alguém está diferente. Olhe para cá, os irmãos já perceberam isso? É normal o esposo falar para a esposa para o esposo, é normal irmãs que são amigas falarem uma para a outra, irmãos que são bem chegados falam para a outra. Você percebeu que o fulano está meio mudado? Ele está meio diferente, o comportamento dela está mudando. Nós prestamos muita atenção nas pessoas, olha para cá, mas não prestamos atenção que nosso comportamento começa a mudar. Às vezes nós conseguimos identificar certas coisas na vida de outras pessoas, mas não conseguimos identificar na nossa própria vida. Isso é um problema gravíssimo, irmãos. Isso é um problema muito sério. Há muitas pessoas que já sofreram prejuízos irreparáveis, porque não tiveram atenção à sua própria vida. E é interessante, irmãos, nós temos essa dificuldade de ter esse olhar capaz de olhar, voltar-se para dentro de nós, o chamado olhar introspectivo, fazermos uma introspecção, olharmos para dentro de nós, pela Bíblia. Olhe para cá, por favor. Pela Bíblia. Pegar a Bíblia, fazer dela um escopo, sabe o que é? Aquela ferramenta, aquela talhadeira que abre parede, que quebra concreto, fazer dela, ao mesmo tempo que uma luneta, ao mesmo tempo uma marreta, ela vai servindo como uma luneta, como uma luz, ela vai servindo como uma marreta, mas ela vai servindo também como essa ferramenta que nós falamos aí, ponteiro, ou talhadeira, escopro, para penetrar nas nossas vidas e averiguar o nosso viver, para nos mostrar por dentro, para nós percebermos, irmãos, como é que nós nos encontramos lá dentro, o que é que pode estar lá dentro de mim, o que é que pode estar tomando raiz dentro de você? Já perceberam? As irmãs são melhores nisso. Não é machismo não, mas vocês sabem o que vocês são mesmo. Se der uma rugazinha aqui, vocês percebem logo, não é? Aí nós, meu Deus do céu, deu um pezinho de galinha aqui. O que é isso? Vê a face. Olhe para cá. Pessoas que descobrem doenças neles, porque eles estão atentos ao comportamento do corpo físico. Eles sente uma dor aqui, sente uma dor ali. E nenhuma dor, olhe para cá, irmãos, nenhuma anomalia na nossa vida é certo. Se aparecer uma dor no seu corpo físico, tem uma razão. Existe uma razão. Algo está indicando a você que tem algo errado dentro do seu corpo, no seu corpo. E o que é que você vai fazer imediatamente? Nós costumamos correr para o Benuron, não é? Sem saber o que é que está causando essa dor. Ela aparece. E vai indo, irmão, se torna crônico, pode se tornar crônico, uma doença crônica. Algumas pessoas ficam doentes para o resto da vida. No sentido espiritual, nós temos um problema muito sério. Não conseguimos identificar coisas que estão lá dentro de nós e vão criando raízes. Olha para quê? Raízes que vão sufocando, se tornam venenosas, vão matando aos poucos. Tem pressa de matar também não. Mata ao pouquinho, cada dia. Cada dia. Você vai vendo o sujeito, o ser humano. Quando eu digo você vai vendo, irmãos, é a expressão, né? Mas a pessoa vai minguando a cada dia. O aspecto espiritual. Ele vai perdendo, assim como no outro sentido. Tente dar comida para alguém que está doente, para você ver. Quando ele está mal da garganta, existe uma infecção terrível na garganta dele. Ele diz, não quero comer. E na verdade, irmãos, o corpo vai ficando frágil, fragilizado, mas na verdade ele não tem apetite. Assim é a questão espiritual. Ele vai perdendo todo o apetite espiritual. Os cultos tornam sem sentido. As palavras é uma coisa sem sentido. Os hinos perdem o sabor, aquela coisa gloriosa. Como é belo o quadro de um cristão que
que tem uma vida salutar, que tem uma vida saudável, uma vida abençoada, ele glorifica a Deus em tudo. Ele vê a ação de Deus em todas as coisas. Ele agradece a Deus em tudo. Ele consegue perceber as realizações de Deus em todas as coisas. É muito triste o quadro de alguém que morre dentro da igreja. Porque se você encontrar, olha para cá, estou usando a questão secular, o lado material, para nós compreendermos. Se você olhar, e a gente compreende, é só que nós esquecemos. Se você olhar para o ser humano, lá no meio do mato, onde Judas perdeu a bota, como nós costumamos falar, sem recursos, sem auxílio, ninguém consegue lhe socorrer sozinho. Encontrá-lo morto, caído lá, você vai dizer, coitado, provavelmente adoeceu por aí, mas faltou recurso. Quem que acha esse coitado aqui doente acabou morrendo? Agora você vê o indivíduo morrer dentro do hospital, médicos à disposição, enfermeiros à disposição, remédio a tempo e a hora, comida do jeito que ele precisa. Ele nunca equilibrou a dieta lá no hospital, ele é obrigado a equilibrar, ele nunca comeu daquele jeito, mas lá ele é obrigado a comer. E se você vê ele morrer, o corpo, ou seja, o organismo dele, não reagir, é muito triste. Você diz, ele foi socorrido, a tempo e a hora, teve tudo à disposição, mas foi-se. Eu quero aplicar isso à questão espiritual, o que acontece dentro da igreja diariamente. Pessoas que têm a palavra de Deus para a sua alimentação dioturnamente, Bíblia falada, palavra de Deus sendo ministrada, hinos sendo cantados, testemunhos ministrados na igreja. A ação de Deus é aquela coisa gloriosa, o Espírito de Deus presente, pairando, movendo vidas, renovando pessoas, alegrando corações, de quando em vez batizando com o Espírito Santo, trazendo dons espirituais para outro, e o indivíduo se minguando, morrendo. Dentro da igreja, que é promotora, que promove vida espiritual. E olhe para cá, irmãos, eu falei isso na reunião de obreiros, isso é mais sério do que nós pensamos. Paulo identificou essa situação na igreja de Corinto. Capítulo 11, Paulo está dizendo, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Olhe para cá, o dormem ali é mortos. Sono espiritual. Morto é simplesmente incomunicável. O sonolento. Deixa alguém dormir aqui nessa noite. Se alguém cair no sono aqui nessa noite, quando terminar o culto, ele vai perguntar o que eu falei. E é normal, ele estava dormindo. Ele tem ouvidos, mas não consegue ouvir. Tem olhos, mas eles estão fechados. Isto é um grande problema. No aspecto espiritual, não é que não há visitações de Deus, não há operações de Deus, não há trabalhar de Deus. Há, mas são pessoas que se tornaram incomunicáveis. Palavra não alcança, não atinge a mente, não atinge o coração. Irmãos, Deus tem nos dado tantas oportunidades. Nós costumamos falar assim, Deus tem sido tão bom conosco, Deus tem sido, não, Ele é. A grande verdade não é a questão dele estar sendo, Ele é. Ele é, a Bíblia diz, provai, vede que o Senhor é bom. Qual que é a sua situação? Ontem eu senti uma certa inspiração, eu sou muito ruim para algumas coisas, dentre elas escrever, mas eu senti uma inspiração tão forte quando eu orei para a irmã Eliane ontem à noite. Ela esteve na minha casa para orar por ela, e eu e minha esposa oramos por ela, mas eu senti uma inspiração de Deus tão grande para falar sobre esse versículo, provai e vede que o Senhor é bom. E parece que parecia um texto na minha frente, até para me escrever, eu falei, eu vou escrever esse negócio, vou publicar. Mas depois eu falei, não sou muito de publicar essas coisas, guardei, está guardado no meu coração. Atenção, irmãos, o nosso conceito em relação a Deus é que anda muito errado, a Bíblia diz que Ele é. Ele é. E o que a Bíblia diz para o ser humano? Isso é com o ser humano, prove, experimente, tome atitude, saia do seu lugar, saia da sua posição. Grande erro é nós continuarmos na mesma situação. Bom, eu preciso caminhar um pouco mais,
mas com a sua atenção, por favor. Então, meus queridos, Jesus quer mostrar para nós onde é que o problema ele acontece, ele origina, onde ele nasce. Porque se a gente tratar da fonte, você está lembrado? Há um tempo atrás alguém pregou sobre isso, não sei se foi o pastor Janildo, alguém pregou sobre isso aqui, sobre aquele milagre que Deus usa Eliseu naquelas águas mortas. Quem foi o último pregou? Não sei, acho que foi o pastor Janildo. Onde é que ele deitou o sal? Alguém pode me ajudar aí? Na fonte, nascente. Lourdes falou lá, os pastores estão dizendo aqui, exatamente na fonte. Jesus está mostrando para nós onde é que nós devemos tratar da questão. Na fonte. O problema do ser humano está lá no coração, na mente, no homem interno. Irmão, você vai conduzir um ser humano com muita facilidade se você conseguir trabalhar o coração dele. Por que a moça vai com o moço para onde ele quer que vá? Até para debaixo da ponte, se ela amar ele. Porque ele trabalhou o quê? O coração dela. E vice-versa. Ela acompanha ele aonde for necessário também. E ele acompanha ela aonde for preciso. Por qual razão? Porque foi trabalhado lá na fonte. Olha aqui, eu disse aos irmãos outro dia, isso não é por acaso, irmãos. Nós usamos essas expressões e é uma forma de chamarmos a atenção da igreja. Então, atenção. Eu disse aos irmãos que é na batalha, é no coração, é na mente que origina as grandes batalhas da vida. E é no coração ou na mente que o ser humano é vencido ou é vencedor. Nós precisamos cuidar muitíssimo. O conselho de Provérbios 4:23 é exatamente o que Cristo quer alargar nossa visão dentro do Novo Testamento. O conselho de Provérbios 4:23 é: sobretudo, o que o homem deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas para a vida. Eu pergunto à igreja, não para a resposta para mim, mas para a resposta para o Deus vivente, para o Deus vivo, para o Deus que está aqui agora. Como está o nosso coração? O que temos dentro da nossa alma, dentro do nosso coração? O que vai na nossa mente? Quais são as coisas que nós damos livre acesso para percorrer na nossa mente, no nosso coração? Tem livre acesso, caminho livre para percorrer em nossas mentes e corações. Quais são as coisas? Quais são as coisas que nós interceptamos? Que nós paralisamos? Que os agentes, digamos, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, cria em nós essa resistência espiritual, tal qual o nosso corpo físico também possui. E então a palavra de Deus, o Espírito de Deus, faz com que nós tenhamos reações para barrar certas coisas que são prejudiciais para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. Continue me dando a sua atenção. A preocupação do Senhor Jesus ao falar aqui é que, na grande maioria, os religiosos, e vamos aqui voltar-se à questão de fariseus e escribas, é que a grande verdade, eles se preocupavam com ações, mas não se preocupavam com as intenções. E intenções geram ações. São as intenções que vão gerar as ações. Nunca fique tranquilo quando você perceber que existe um intruso na sua alma, no seu coração, perturbando mente, perturbando o coração. Irmãos, olhe para cá. A gente devia escrever essas coisas. Sabe o que nós devíamos fazer? Passar a noite em oração para isso não continuar. Como um intruso dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Tem que haver uma reação do ser humano. É preciso haver uma reação do homem, da mulher, do cristão, do jovem, do adolescente. Preciso haver uma reação de nós que somos obreiros. Daqueles que servem ao Senhor, é necessário que haja uma reação.
E por vezes não existe reação, irmãos. Nós cruzamos os braços e nos tornamos presas desses intrusos que entram na nossa vida. A gente quer saber como que ele entrou. Depois que ele entrou, elimine ele primeiro para depois você saber como que ele entrou. Vai à raiz dessa encrenca. Corte ela. Mate. Brigue com esta situação. É na força do braço, não, irmão. É no poder da oração. Vá se valer da Bíblia, da palavra de Deus. É visível, quanto mais você aproxima das Escrituras, quanto mais você se aproxima de oração, mais você aproxima da mente do Criador. E mais você se afasta dessas coisas. E à medida que você se aproxima de Deus, essas coisas não te incomodam. Elas se tornam insignificantes para a sua vida. Penso eu haver uma revolta terrível no adversário quando ele tenta chamar a sua atenção e você passa de largo. Como se fosse nada. Mas dê a sua atenção para você ver. Ele terá todo o tempo para sentar com você um dia e conversar o dia todo. Só que às vezes, olha para aqui, irmão, isso é mais sério que a gente pensa. Só que às vezes a gente não percebe que ele está conversando na mente do ser humano, no coração do ser humano. Fazendo brotar pensamentos, fazendo brotar sentimentos. E o ser humano vai achando que tudo isso está correto. Que não tem nenhum mal, que não tem nenhum problema nisso. Irmãos, oxalá que não faltasse um crente aqui nesta noite, dos que Deus tem me dado a responsabilidade pastoral. Quem dera que todos estivessem aqui nesta noite. Porque a grande verdade é esta. Há alguns cristãos que passam dias conversando com o diabo. E devia fazer o que Cristo fez para trás de mim. Não tenho nada contigo. Lembre do momento que ele está para aproximar. Jesus disse: saímos daqui porque aproxima o príncipe deste mundo e eu nada tenho com ele. Nós, irmãos, cuidado, por vezes somos muito descuidados. Muito descuidados. Abramos mais os nossos olhos espirituais. Então Jesus vai mostrar para nós que o problema acontece aí. E Jesus tem a intenção de levar-nos ao entendimento que nós precisamos interceptar essas intenções. Porque se você conseguir cortar esse caminho que está tão aberto para essas intenções, você evitará as ações. Quantas vezes que você já orou repreendendo pensamentos que vem à sua mente, você sabe que eles não condizem com o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor nosso Deus. Quantas vezes você já acordou? Quando eu digo acordou, não é que você estava dormindo com os olhos, não. Mas assim, você se surpreendeu pensando em tal coisas, e você diz: o sangue de Jesus tem poder, está repreendido esse mal que tenta entrar na minha mente ou no meu coração. Jesus me guarde. Jesus guarde a minha mente, Jesus guarde meu coração. Nós temos dois lados, algumas pessoas que excedem porque acabam se tornando espiritualista, mas temos os outros que são frágeis na vida espiritual, porque eles acabam brincando com o que não devia brincar. Eles ignoram os ardis do adversário. E a grande verdade é que Deus não abre nossos olhos para ver o mundo espiritual. Mas se a gente vesse a batalha no mundo espiritual, vou te dizer uma coisa: muitos dos irmãos tinham medo até. Nós. Não tem muito dias, irmãos, há coisas que é melhor a gente não contar. Mas eu tive uma noite que só o Senhor sabe do pavor que me deu. Aquilo não é por acaso. Pavor, literalmente, na minha cama. Fui dormir amanhecendo o dia. Pavor, literalmente. Pavor. Você sabe o que é pavor? Deus não abre nossos olhos espirituais, porque a grande verdade é que muitas pessoas teriam até medo de orar. Teria medo de orar. Então tem coisas que é melhor nossos olhos espirituais estarem nesses aspectos fechados. Quantas pessoas
que ignoram os ardis do adversário. E se você ignorar ou subestimar as artimanhas do maligno, você vai se tornar presa fácil demais dele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Daí muitos dizem o seguinte: mas a Bíblia diz que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado e o maligno não lhe toca. Verdade absoluta. A Bíblia está dizendo isso. Ninguém pode negar essa verdade. Mas não esqueça que o que nós temos visto na atualidade de crentes que já foram enrolados neste redemoinho do adversário, e não aconteceu porque ele cometeu pecado, não. Sabe o que aconteceu? Porque ele foi ignorando os ardis do adversário e as pequenas brechas foram sendo abertas. Ele não tem pressa, ele não é aquele que faz casa com um dia só. Ele não constrói edifício de 50, 60 e 100 andar da noite para o dia. Ele coloca tijolo hoje, coloca outra amanhã, depois de amanhã ele dá uma chapiscada. Então nós precisamos cuidar. O Senhor Jesus Cristo está mostrando para nós que nós devemos cuidar do lugar onde esse problema se origina, onde ele aparece. Irmãos, se nós atentarmos para o conselho da Bíblia, nós vamos ser bem-sucedidos. A Bíblia está aí, irmãos, para nos valer. Lembro-me bem do irmão Leontino, que costumava dizer, um homem simples, mas de uma sabedoria que era só o Espírito de Deus para lhe dar. Ele costumava dizer para a gente em suas preleções lá no interior do estado de Goiás, dizia: cumpra com a Bíblia, mas não deixa ela cumprir na sua vida. Mas cumpra com ela. Determinações, ensinamentos, palavra de Deus para a sua edificação, cumpra com isso, mas não deixe ela cumprir na sua vida. Frieza espiritual vai aparecer. Isso é bíblico, irmãos. Mas não deixe isso acontecer na sua vida. Se cuide para que isso não aconteça na sua vida. Então Jesus mostra para nós como é que nós devemos fazer para termos uma vida cristã abençoada, para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Bom, se nós interceptarmos as intenções que por vezes passam na nossa mente e em nossos corações, então não haverá ações. É isso que Jesus quer levar-nos ao entendimento. É exatamente isso. Por isso que Jesus está dizendo que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. É uma das razões. Quero fazer outra observação. Grande problema é que muitas pessoas, desavisadamente, ao contrário do que falamos aqui, eles acabam por cultivar pensamentos, sentimentos. Nós estamos falando aqui de intenções. Eles acabam cultivando isso. Cultivam ira, cultivam mágoa, cultivam rancor, cultivam ódio. E essas coisas, irmãos, é como um litro de veneno que a cada dia você bebe uma dose. Você mesmo ingere na sua própria vida. Você mesmo abre aquela torneirinha e vai deixando aquilo descer para dentro de você. Vai se tornando claro, visível, que aquilo está fazendo mal para a sua vida. Daí a pergunta é: qual tem sido a nossa reação diante destas situações? O que nós temos feito diante destas situações? Então é de se preocupar, porque voltando ao que disse aos irmãos, se é na mente, se é no coração, que travam-se as grandes batalhas da vida, e é exatamente lá que você vai vencer ou ser vencido, porque o seu corpo vai ser tão somente o invólucro ou instrumento que manifestará o que ocorreu lá dentro, o que aconteceu lá dentro. Então atenção, irmão, atenção, minha irmã, é de se preocupar com a questão de cultivar tais coisas. Eu penso, nós estamos numa palavra bem clara com os irmãos, objetiva, simples.
mais bíblica. Isso aqui não é história de carochinha, não. Isso não é fantasia, não. Eu penso, o grande problema de muitas pessoas tem sido a questão de não cultivarem o que devia cultivar e cultivar o que não devia cultivar. Desavisadamente, às vezes nós cultivamos coisas que nós não devíamos cultivar, mas deixamos de cultivar o que nós devíamos cultivar. Daí, irmãos, é só esperar o tempo passar que o prejuízo virá, ele acontecerá. Isso é inevitável, ele vai aparecer. É lamentável esta situação que se observa, e nós estamos aplicando essa palavra ao nosso contexto, mas ela é geral. Ela é geral. Isso tem acontecido em toda a face da terra. Pessoas e mais pessoas que não percebem, que se tornaram verdadeiros cultivadores de males. Mas não cultivam o que é bem. Não cultivam o que devia ser cultivado. Por uma razão. Os senhores estão aqui nesta noite, e tudo que passa lá no interior do seu coração, só você e Deus sabe. Tudo que passa dentro de mim, só Deus e eu sei. Então é muito fácil nós cultivarmos estas coisas. E como é que cultiva? É aquela questão de você levantar pela manhã com tais coisas na sua mente e você não aplicar uma medida das coisas de Deus contra essas coisas que estão se tornando a cada dia mais fortes dentro da sua alma. Vai abafando você, vai tirando todo o seu vigor, tirando toda a sua força. A anemia, a apatia espiritual, ela vai se tornando algo real na sua vida, na vida do ser humano. E qual é a grande preocupação de tais pessoas? Já perceberam, irmãos, que quem se encontra nesta situação, ele é tendencioso a deixar sempre para o dia de amanhã, como se o dia de amanhã lhe pertencesse, como se o dia de amanhã não fosse ser tarde, como se o dia de amanhã fosse o dia ideal, e o ideal é enquanto nós temos vida. O ideal é enquanto nós respiramos. O ideal é enquanto nós estamos no caminho. Amanhã pode ser tarde, que Deus tenha misericórdia de mim, de ti, de nós. Essa é outra expressão que só é força de expressão, porque misericórdia tem quem não tem dó de nós mesmos, somos nós. Porque ouvimos a admoestação, que a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. E é preciso nós entendermos uma coisa. Nós estamos falando do nosso coração. Atenção, irmãos. Estou aqui, a sua reação, a sua posição, ela é determinante. Porque nós confiamos no fato de que, por Deus, ser o Todo-Poderoso, ser soberano, nós entendemos então que às marras Deus fará coisas na nossa vida. Se você não quiser, nem Deus faz. Nem história não. Se você não quiser, nem Deus faz. Nós somos dotados, ignora quem quiser ignorar, do chamado livre-arbítrio. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Quem pode me ajudar aí? Porque passou aqui, não estava a princípio programado, mas eu não me lembro do versículo, que diz, como uma prova clara do que estou falando: se tu cerrares as tuas entranhas, ou seja, o teu coração, porventura haverá o amor de Deus em ti? Quem pode me ajudar? Alguém lembra aí? Bom, no próximo culto eu trago para os irmãos. Não estava previsto para me falar aqui. Mas a Bíblia diz com muita clareza: se tu cerrares as tuas entranhas, se tu cerrares o teu coração, entranhas no Velho Testamento está falando dos rins.
No Novo Testamento está falando da nossa mente, está falando das partes secretas do homem, do ser humano. Se tu cerrares o teu coração, porventura estará o amor de Deus em ti? Se você fechar o seu coração, irmão, traga o melhor pregador. Pregue para ver se acontece alguma coisa na sua vida. Olhe para cá. Se você cerrar o seu coração, traga o homem mais ungido e ore, e Jesus faz maravilha para ver se acontece alguma coisa na sua vida. Você vai continuar seco igual aquele pau que está pronto para ser queimado, para lançar lá no fogo. Quando lança ele, é labaredas e mais labaredas. Ser humano. Porque, olhe para cá, por favor. Porque, meus queridos irmãos, que houve uma época, nós vamos falar do nosso meio, do chamado pentecostalismo. Houve uma época que os pastores pregavam e os irmãos, aqueles irmãos simples, humildes, tementes a Deus, eles pregavam e aquilo ardia mais do que o próprio fogo. Agora, o pastor hoje ora, o pastor consagra, o pastor dedica, o pastor fala e o povo está tudo voando. Tudo caçando passarinho dentro da igreja. O povo está tudo pensando em história que ele ouviu durante o dia. Tem pessoas que dormem, que é uma beleza. Outras pessoas esquecem de tudo que está acontecendo. Totalmente absorto ao que está ao seu redor, não é? No seio da igreja, mas como se estivesse longe da igreja. Qual que é a razão? É o pastor que está seco? Não. O que está acontecendo? Entranhas que estão cerradas. Corações que estão fechados. Sabe o que Jesus diz para aquela igreja? Que nós pegamos muito aquele versículo, e lá no Brasil a gente pregava nas cruzadas, naquelas casas. Quantas vezes participei de culto ao ar livre, cruzadas, casa de irmãos, à noite ou à tarde do domingo, aquela maravilha que eles trabalham, e pregava lá diretamente. Apocalipse 3, versículo 20, como é que fala lá? Eis que estou, o irmão Marquinhos já falou aí, eis que estou à porta e bato. Nós pregamos isso para quem não é crente. Jesus está falando para crentes que estão desviados, afastados. Se, o que Jesus está dizendo, se tu abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Atenção, se você cerrar seu coração, coloque culpa no pregador não, no ensinador, no pastor não. O problema está contigo, você decide. Essa palavra falada aqui nesta noite, olha para cá, ela é poderosa, não porque eu a falo, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a sua e a vida de todos os seres humanos. Poderosa para fazer a obra na vida da raça humana. A questão é o homem entregar-se à palavra de Deus. Abrir o seu coração. E a nossa grande preocupação não está com aqueles que não conhecem a Deus. A nossa grande preocupação está com aqueles que conhecem a Deus, que estão no Evangelho. E quem está no Evangelho, irmãos, ele precisa mentalizar isto. Ele deve viver uma vida para honrar a Deus. Ele deve ter desejo de honrar a Deus. De mostrar para todos que quiserem saber que de fato Deus é o Senhor da vida dele. E os irmãos observaram propositalmente que eu disse para provar que Deus é Senhor da vida dele. E eu não disse Deus é Salvador. Porque Salvador, toda a raça humana aceita Jesus. Jesus é Salvador de todos os homens. A Bíblia diz que ele veio para salvar a todos. Porque a graça de Deus se há manifestado, Tito 2,11, trazendo salvação a quem? A um grupo de pessoas, é assim que a Bíblia diz? Como que a Bíblia diz? A todos os homens, porque a graça de Deus se há manifestado ou manifesto, trazendo salvação a todos os homens. Quantas pessoas tem na terra hoje? Quem pode me ajudar aí? Os novos censos, vai lá, ajuda aí. Os meninos aqui é bom nisso, como é que é? 7 bilhões? E deve ter mais uns 1.000 por aí fora, né? Mas tá bom demais já. Os irmãos estão me ajudando aqui. 7 bilhões, ou seja, Jesus Cristo é salvador de 7 bilhões de pessoas. Agora eu quero perguntar a vocês, e de quantos ele é Senhor?
muda completamente a questão de Salvador e Senhor. Senhor, ele é de um bocadinho de gente que aceita a palavra dele toda, abraça a palavra dele, em pleno século 21. Está abraçando aquela palavra assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós aprendemos aqui no domingo, não foi? Falando sobre a soberba. E ele estava falando do conceito que o ser humano faz de si mesmo como superior aos demais. Então, atenção. E a soberba da vida não procede de Deus. Aqueles que têm a Cristo como Senhor, como Salvador e Senhor de sua vida, não é grupo grande de pessoas não, irmãos. Por que que vocês acham que muitos crentes não serão arrebatados naquele dia? Sabe por quê? Aceitaram a Cristo como Salvador. Perceberam que existe o inferno, haverá perdição. E quem é que é ir para o inferno? Fale dos horrores do inferno. Eu me lembro de uma certa vez, vocês conhecem o pastor, não vou citar o nome aqui porque é gravado, mas isso aqui é positivo. É uma coluna no Brasil hoje, dentro da igreja, para a glória de Deus. Ele esteve na cidade de Palmeiras, de Goiás. E lá, ele não é de pregar, ele é mais de dar estudo. Pronto. E ele ensinou os dias todos. Quando foi no culto de encerramento, colocaram ele para pregar à noite, e ele falou assim: ó, irmãos, eu falei muita coisa boa aqui, estudo para os irmãos, mas veio ao meu coração para falar hoje sobre o inferno. Eu vou falar sobre o inferno. E ele usou uma expressão que fez graça em todo mundo lá, fez as pessoas rir. A gente fala do céu, o céu é tão bom, parece que as pessoas querem ir para lá. Eu vou falar sobre os horrores do inferno essa noite. Irmão, meus irmãos, quando ele abriu a Bíblia e começou a mostrar os horrores do inferno, o que é o inferno, pela Bíblia, sem exagero, que a palavra de Deus mostra, que às vezes nossos olhos parecem não veem, irmãos, mas foi um quebrantamento dentro da igreja. Resultado, no final daquele culto, quando foi feita a pergunta: quantos querem aceitar Jesus para não ir para o inferno? Lá na frente não cabia de pessoas que estavam aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Há muitas pessoas que, por saberem que o inferno é real, eles não querem ir para lá, eles aceitam a Cristo como Salvador. Mas é preciso aceitar a Cristo também como Senhor. Não vamos excluir isto. Cristo, ele deve ser nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. E nós, por nossa vez, somos seus servos. Vivemos para a sua glória, para o seu louvor e para a sua adoração. Seja Deus louvado para sempre. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Então tenhamos cuidado para não cultivarmos a ira. Não cultive ela não. Percebeu que ela está aí? Brigue com isso, irmãos. Brigue usando a palavra de Deus para tirar a ira do seu coração. Eu vou dizer para os irmãos, uma vez engendrada, apareceu aí pensamentos, sentimentos. Olha aqui, se você não vai tirar com piscar de olhos também não. Você vai ter que passar por um tratamento. Você vai ter que passar por um tratamento. Amanhã, hoje você dá uma trabalhada nessa questão, amanhã parece que a tendência é aquilo voltar a aparecer. Já ouvi algumas pessoas que têm que ser submetidas a um tratamento longo. O médico tem que ver ele de vez em quando, olhar para ele e falar como é que vai indo. Conta aí os seus sintomas, para me ver como é que você está. Até percebi, agora vamos passar um check-up para ele. Está livre do mal. Você está bom, precisa não. Eu te vejo igual de ano em ano, está bom. Precisa voltar aqui agora mais de mês e meio, não. Mas até que isso aconteça, um tratamento minucioso, tomando remédio a tempo certo, às vezes várias vezes por dia. Daí o problema, esse mundo corrido nosso. Você quer ser sincero com você? Quantas vezes na semana o livro santo passa na mão?
Lembra da pouco tempo que eu falei que Cristo espera de nós? Uma das coisas que eu citei foi o livro. O livro que, irmãos? Irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu fico contrariado demais com um negócio desse, aí. Não é possível. Vocês não estavam aqui na igreja, né? Eu acho que eu preguei para um outro grupo de pessoas. Vocês não estavam aqui. Não estão lembrados? Neemias capítulo 8, versículo de número 5, o que a Bíblia diz lá? Hã? Vamos ajudar aí, irmão? Quem pode ler esse versículo para nós? Vamos ver o que aconteceu lá. O que é que Deus espera de nós em relação ao livro? Vamos ver. Leia o versículo aí. Irmãos, vamos cuidar. Olha, se a gente tivesse na escola de prova, eu dava 0 agora. Então vamos cuidar. O que está dizendo aí? Neemias capítulo 8, versículo de número 5. Me ajude, por favor. Glória a Deus. Isso mesmo, vai lá. Pode ler, pastor Janildo. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo depois de pé. No versículo a Bíblia faz menção do livro aberto duas, ou seja, o que Deus espera de nós que tenhamos o livro. Ele não espera que você tenha só Bíblia não, porque a Bíblia todo mundo tem, irmão. Isso hoje é capricho das pessoas. Vai na casa dos irmãos, hoje eles têm Bíblia não sei, corrigida, Jerônimo, do obreiro, panorama bíblico, da mulher, da criança, do adolescente, aplicação, palavra-chave, do jovem, o que mais? Deus me livre, irmão, que assim... A Septuaginta, e vai para aí afora, irmãos, a Vulgata, do rei Tiago, isso já foi época que a gente não tinha na mão, está na nossa mão hoje, está lá na nossa biblioteca. Então Deus não está falando sobre ter isso não, Ele está falando de ter ele aberto, livro aberto nas nossas mãos, porque a palavra de Deus, ela terá poder em nossas vidas, se nós a deixarmos falar. Se nós a abrirmos e não abrirmos como que dizendo, é boca de Deus, então fale. Porque na verdade, irmão, a Bíblia, eu acho que o termo mais correto é a palavra de Deus. Palavra. Então é preciso ler lá para a gente saber o que é que Deus deixou registrado lá para nós. Deus seja louvado. Os irmãos estão me entendendo? Vocês vão abrir o livro. Glória a Deus. Como diz o pastor Pedro, glória a Jesus. Vocês vão abrir o livro agora. Bendito seja para sempre o santo nome do Senhor. Irmão Clem está rindo, né, irmão Clem? Vai abrir o livro agora. Agora o povo vai abrir o livro mesmo. Glória a Deus. Então vamos caminhar mais um pouquinho, irmãos, porque os minutos já estão me mandando parar. Irmãos, em relação a isto, eu fiquei um tanto quanto preocupado. Vocês sabem por quê, irmãos? Porque eu estava estudando a palavra de Deus. Isso veio ao meu coração muito forte mesmo. E o entendimento é que Deus falou lá na minha alma, no meu coração. Atenção, irmãos. Várias intenções. Olha, eu falei do cultivo dessas intenções. Agora atenção a isso. Várias intenções que brotam no coração do homem. Quando digo o homem, é o ser humano, seja ele homem, mulher. Essas intenções que por vezes brotam no coração do ser humano, são sugestões malignas. Atenção a isso. São sugestões malignas. E que muitas vezes brotam porque o nosso coração, nossa mente, está vazia. Existe um ditado aí muito forte, eu não vou citar ele não, mas você já deve ter ouvido falar. Diz que mente vazia, quieta, não termina mais. Estou falando da sugestão. Várias intenções que brotam em coração, em mente de crentes, falando de cristãos, são sugestões malignas. Vou mostrar isso para os irmãos na Bíblia. Deus me levou lá pela sua palavra. E às vezes nós descuidamos, somos relapsos, nós não paramos para pensar qual que é a origem daquilo. Por que, irmãos? Olha para cá. Por que, irmãos? Que a Bíblia diz para não ignorarmos os ardis do adversário. Porque ele não brinca, não. Quantas coisas que o ser humano pensa, mas isto, que tem isto, o que isso vai dar, o que vai acontecer? Irmãos, se não cuidar, isso vai acumulando, vai criando aquela crosta,
Isso vai ficando a cada dia mais grosso, aquela camada mais resistente. Daí uns dias para tirar isso, irmãos. Só Jesus Cristo para fazer uma obra mesmo. E voltando ao que eu disse aos irmãos, se o ser humano não der ouvido à voz do Senhor. Vão lembrar de Jeremias? Quantos anos que Jeremias pregou, falou com o povo? E olha, ele falava para quem tinha privilégios altos. E dizia para o povo, para eles converterem, para emendarem. E qual que era a reação do povo? A reação do povo, na grande maioria, não era crer no que Deus estava falando, mas era descrer do que Deus estava falando. Veja se nós não fazemos as mesmas coisas hoje. Às vezes não pronunciamos com os nossos lábios, né? Como que dizendo, isso vai acontecer nada, vai acontecer. Isso é coisa descabida, isso é coisa da cabeça dele, é coisa da cabeça dela. Nós não falamos com boca, mas falamos com as nossas atitudes. Quando meneamos nossa cabeça, quando desvalorizamos, vem a palavra. Se bem entendêssemos, nós devíamos entender que o Senhor Deus vai falando conosco de acordo com nossas necessidades. Nós não cremos num Deus que age na história humana? Não é isto que é a sua soberania, e que inclusive estamos estudando na escola dominical? Um Deus que age na história humana, que tem o controle absoluto dessas coisas? Então atenção uma coisa, irmãos. Deus sabe muito bem do que é que nós precisamos comer hoje, alimentar hoje. Deus sabe por que a palavra dele tem vindo para nós no livro de Daniel. Que não é por acaso, irmão? Não é de jeito nenhum. Que nós estudamos sobre Tiago foi por acaso? Não foi. Estudamos sobre Provérbios, foi por acaso? Não foi. Qual será a próxima lição se Jesus nos der vida ou não voltar para buscar a sua igreja agora em janeiro? Quando encerrarmos esta, qual serão as próximas lições? Qual é o próximo temário que vai ser trago à nossa mão? Deus sabe do que nós precisamos para 2015. Ele vai trazer o alimento para nós. Então, se bem entendêssemos, o que nós diríamos? Estamos indo da igreja, Deus está falando conosco. Deus está falando, está colocando o alimento na mesa. E como alguém saudável, é o que se espera, havendo refeição, é hora certa de alimentar, me alimentarei bem. Vou sentar naquela mesa nesta noite e vou alimentar-me do banquete celestial que Deus está colocando à minha disposição. Então veja aí, meu querido irmão e minha querida irmã, nós precisamos cuidar porque essas intenções que por vezes brotam no coração do ser humano são sugestões malignas. O diabo sugere. Ele pode não saber, como nós sabemos que ele não sabe o que você pensa, mas ele pode induzir-te a pensar. E ele sabe quando você cedeu ao pensamento dele. Aí lembra do que falei há pouco tempo atrás, poucos minutos atrás agora, que às vezes o cristão passa o dia conversando com o maligno. Como assim, pastor? Um dia que ele vive em torno daquele problema, daquela situação que está enrolando ele, está matando ele, e ele passa o dia envolvido com aquele negócio, aquilo vai para o coração, vai para a mente, vai para a mente, vai para o coração, e vira aquele bolo na cabeça dele, ele perde a paz, perde a tranquilidade. Ele está com o bichão pertinho dele, conversando com ele. Irmão, eu estou usando essas expressões aqui, mas isso é sério, viu? Isso é muito sério. O inimigo vai falando lá, vai ficar assim? Você vai deixar assim? Olha para cá. Num aspecto e no outro. A porta abriu para você, corre atrás. Não viu que o sinal está bonito para o seu lado, não? Vai atrás. Deixa passar essa oportunidade, pode não voltar mais. E a pessoa fica inquieta, a alma fadigada, parecendo aquele coração. E a pressão sobe, ou abaixa demais, agoniado, parecendo quem está no galope, aquela fadiga lá dentro de si. Sabia que uma coisa que Deus promove na nossa vida, a presença de Deus promove na nossa vida, é tranquilidade da mente, do coração, paz interior. Dentro de tudo, o que nós entendemos, irmãos, que a palavra de Deus toda é maravilhosa. Meu Deus, eu passei demais do tempo. Mas só essa observação, algo que achei muito interessante na palavra do pastor Roberto aqui
no domingo, uma palavra curta, mas ele falou uma coisa que achei muito interessante. Se os irmãos não guardaram para vocês, eu guardei para mim. Tem que se pedir a Deus para isso acontecer. Quando ele disse do tempo, e é coisa que nós sabemos, mas ele fez observação, do tempo que Abraão esperou para o nascimento de Isaque, ele disse que Abraão teve paz no coração. Bom, isso aqui é fenomenal. Isso aqui é segredo, irmão. Segredo para a vitória. Paz no coração, para esperar o cumprimento daquilo. Porque nós vivemos aflitos. Eu preguei outro dia falando aí, que as pessoas estão vivendo o dia de hoje, não estão vivendo o dia de hoje querendo viver o dia de amanhã. Lembra que eu falei sobre isso? Não vive hoje querendo viver o dia de amanhã. Se tornam infelizes, moribundos, sem prazer nas coisas. Doidinho para chegar o dia de amanhã para ver se as coisas melhoram. Com certeza amanhã vai ser melhor. Esquecendo de viver agora, talvez amanhã não vai viver. Mas, de acordo com a Bíblia, Abraão teve paz. Aquela embolância toda que deu lá, é porque ele cedeu o pensamento da mulher dele, mas aquilo não partiu diretamente dele. Ou seja, a mulher que não estava conseguindo esperar. Então, que Deus abençoe os irmãos. Próxima terça-feira, se Jesus não voltar, espero os irmãos aqui em nome do Senhor. Eu não vou fazer isso não, irmãos, porque não é certo. Senão eu ia chamar os irmãos para nós fazermos oração, para não chover terça-feira, para o povo vir na igreja. Mas eu não vou fazer isso não. Deus é soberano, é Ele que comanda todas as coisas. Nós vamos estar aqui contando com os irmãos em nome de Jesus. Muito obrigado, amados. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor.